O tema dessa noite é dependência emocional. Nós estamos nessa série de mensagens restaurando a nossa identidade, e este é o tema dessa noite, onde nós vamos tratar dessa temática que faz parte da restauração da nossa identidade. Alguns meses atrás, em um domingo à tarde, o Espírito Santo me trouxe essa consciência. Muitos estão diante de circunstâncias, e essas circunstâncias estão fazendo com que a sua identidade seja perdida, anulada. Quantos de nós estamos diante de realidades, e essas realidades confrontam quem nós somos, e quando nós estamos sendo confrontados em quem somos, sem saber de fato quem habita em nós, a quem nós pertencemos, qual é a nossa identidade, quantas vezes essas circunstâncias nos dominam e nos fazem sair do lugar onde Deus tem preparado para nós. Por isso essa série de mensagens, restaurando a sua identidade, ela vem de uma forma muito oportuna para nós, e a cada semana nós estamos tratando uma temática. Quem teve aqui semana passada, dá um glória a Deus. Quem não teve, assista, acompanhe, medite. Você pode, no nosso canal do YouTube, acessar todas as nossas palavras, mensagens. E hoje eu quero falar sobre esse tema, dependência emocional. Feche os seus olhos, Pai. Fala conosco nessa noite. Que o teu Espírito flua. Que tua palavra nos dê clareza aqui. Nos leva a este lugar de maturidade, Senhor. Esse é o nosso desejo. Este é o anseio do nosso coração. Este é o alvo da nossa existência. Resplandecer quem Tu és, viver a plenitude da obra da cruz sobre nós, restaurar, reconstruir e nos posicionar em quem somos através deste sangue derramado na cruz. Alinha nossa mente e o nosso coração aqui, que possamos acessar todo conhecimento oportuno e prático do Senhor para nós nessa noite. Usa o meu nada para que o Teu nome venha a ser glorificado. Nós não estamos em uma palestra, nós não estamos em um lugar natural, não, nós estamos em um ambiente espiritual. Nós estamos em um ambiente onde a Tua palavra é poderosa, e nós Te damos total liberdade, no nome de Jesus. Amém? E amém. Pastor, o que é dependência emocional? Dependência emocional é uma ligação excessiva a alguém. Vou ser bem didático aqui. Dependência emocional é uma ligação excessiva a alguém, onde este alguém, essa pessoa, se torna o centro da sua felicidade, segurança ou identidade. Vamos de novo. Dependência emocional é uma ligação excessiva a alguém, onde essa pessoa, este alguém, se torna o centro da sua felicidade, segurança ou identidade. Mais uma vez, para ficar bem claro. Dependência emocional é uma ligação excessiva com alguém, onde a pessoa, ela se torna o centro da felicidade, da segurança ou da sua identidade. É um lugar onde o ser humano, o homem, a mulher, está constantemente se afirmando, aonde essa ligação
que é fortíssima, está dando e trazendo sensações, a felicidade, a segurança, a minha identidade. Eu só sei quem eu sou se essa pessoa estiver comigo. Eu só sei para onde ir se essa pessoa liberar uma palavra. Eu me sinto seguro com a presença deste alguém. Aí está escancarado essa temática, dependência emocional. Agora, qual é o perigo da dependência emocional? A dependência emocional nada mais é do que uma idolatria disfarçada. Eu sei que hoje vai estar um silêncio na congregação, né? A dependência emocional nada mais é do que uma idolatria disfarçada, onde você coloca alguém no centro da sua vida, ou melhor, onde outra pessoa coloca outra pessoa no centro da sua vida, aleluia. E esse lugar deveria ser de quem? De Deus. Pastor, dá um exemplo prático, e eu vou dar. Se hoje alguém sair do contexto da sua vida, qualquer pessoa, em algum momento dessa ruptura, desta ida, desse desligamento, você se vê sem rumo, sem chão, sem direção, você não sabe quem você é, bem-vindo à realidade onde você está vivendo de uma forma dependente deste alguém. Vou dizer de novo. Como identificar a dependência emocional? Hoje, no teu contexto de vida, você se vê como diante de um desligamento de alguém, quer esse alguém, em qualquer esfera da sua vida. Se esse alguém partir, se desligar de você, decidir não estar mais ao seu lado, você perde o sentido da vida, você esquece qual é a realidade da felicidade, você se torna uma pessoa insegura, você não sabe mais quem você é. A dependência emocional está escancarada diante de você. E o texto que vem muito forte ao meu coração para tratarmos hoje é a história de Sansão, Juízes capítulo de número 13. Sansão, uma história que com certeza você já ouviu. Sansão nasceu em uma época onde Israel estava sendo ameaçada pelos filisteus. E Deus, de uma forma muito linda, chama o seu pai, sua mãe, para gerarem este propósito, chamado Sansão. Capítulo 13, versículo de número 2, se diz assim, Juízes 13, verso 2, certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e disse, você é estéril, não tem filhos, mas ficará grávida e dará à luz a um menino. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o seu nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Aqui é o momento onde é gerado esta promessa chamada Sansão, a promessa de Deus para uma resposta ao povo de Israel. Não faz parte do contexto que eu estou ministrando, mas eu preciso liberar essa palavra sobre a sua vida. Levanta a tua mão. Isso. Não precisa ter medo. Aleluia. Eu profetizo isso. Você nasceu para ser resposta
a um propósito de Deus sobre a terra. Vou dizer de novo. Você nasceu em resposta a um propósito de Deus sobre a terra. Mas agora grave essa frase, e eu quero que postem essa frase no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Orkut, aleluia, né? Postem essa frase. Ter um chamado de Deus não nos isenta de problemas emocionais. O dom pode operar mesmo quando o coração está ferido. Você pode dizer misericórdia? Vou ler de novo. Ter um chamado não nos isenta de problemas emocionais. O dom, o propósito, o chamado, pode operar mesmo quando o coração está ferido. Então diz amém, diz misericórdia. Pastor, eu tenho um chamado. Pastor, eu tenho um propósito de Deus dentro desse relacionamento. Pastor, eu tenho um propósito de Deus com essa pessoa. Isso não isenta que isso se torne algo doentio. Tranca as portas, por favor. Isso não isenta de você viver conflitos emocionais. Isso não isenta de você não ter que cuidar com as suas decisões e as suas escolhas. Isso não te isenta de não ter um cuidado ainda maior. Nós vemos este homem sendo levantado com um propósito, levantado para ser resposta, sendo levantado para estabelecer algo lindo. Ele nasce diante de uma realidade totalmente contrária, uma mãe estéril, mas Deus escolhe as coisas loucas para fazer com que elas glorifiquem ao seu nome. Do nada agora, algo sobrenatural acontece, mas nem por isso esta criança que estava sendo gerada não correria o risco de dar um problema diante deste propósito. Por isso eu quero que você entenda isso. E eu vou ler mais uma vez essa afirmação. Ter um propósito, ter um chamado, não te isenta de problemas emocionais. Porque o dom, o chamado, o propósito vai fluir, mesmo se um coração estiver amargurado. Não diga que porque Deus falou para você que esse relacionamento, ou que esta pessoa, ou que isso que você está vivendo, e é o que eu posso abrir a questão da dependência emocional, para dinheiro, aleluia, para a empresa que você está, aleluia, para o chamado ministerial, aleluia, né? Não é porque Deus me colocou aqui em cima que eu não posso correr o risco de viver dependente emocional daquilo que eu faço. Não é porque Deus te entregou algo, Deus está me prosperando, pastor, que você não corre o risco de se tornar dependente do dinheiro. Não é porque Deus está fazendo algo da sua vida que você não corre o risco de envolver sentimentos, emoções com o dom, com o talento, com aquilo que Deus está agindo e fazendo na sua vida e se perder. Mas eu estou aqui como voz profética sobre a sua vida nessa noite, para liberar essa palavra. Nunca conduza de forma emocional aquilo que é espiritual. Podia ter sido bem melhor. Nunca conduza de forma emocional aquilo que é espiritual. A tua vida não é algo que foi gerado no nível de emoções. A tua vida é algo que é gerado no espírito. Por isso nós temos que conduzir a nossa vida nessa realidade, a realidade espiritual.
Mais uma vez eu libero essa palavra sobre a sua vida. Não conduza de forma natural aquilo que é espiritual. A sua vida, as suas decisões, as suas escolhas. Para de me olhar com essa cara de quem não está entendendo. Levanta a tua mão, pelo amor de Jesus. A tua vida, as tuas escolhas, aquilo que você precisa se posicionar, nunca pode ser por algo que você está sentindo, mas sempre precisa ser por aquilo que o Espírito está direcionando você. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Pulamos para o capítulo 14. Sansão desceu a Tima e viu ali uma mulher do povo filisteu, povo que ele foi levantado para lutar, para destruir, para paralisar. Agora ele está olhando para uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia, consigam esta mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Olha o momento aonde Sansão, ele está sendo dominado por uma emoção para satisfazer o seu coração. O dependente emocional, ele é mais controlado por aquilo que ele sente do que pelos princípios que ele deve cumprir. Vou dizer de novo. O dependente emocional, ele é mais dominado por aquilo que ele sente do que pelos princípios que ele deve cumprir. Para você gravar. O dependente emocional, ele viu algo que ele deseja, e mesmo que ele tenha que quebrar um princípio para ter aquilo, ele vai fazer. Mesmo que ele sabe que aquilo não é para ele, para que ele venha satisfazer o seu desejo, ele vai quebrar um princípio, porque o dependente emocional não consegue se ver sem aquilo. E como eu disse, nós poderíamos abrir um leque imenso aqui de realidades. Eu estou citando de uma forma prioritária, posso usar essa palavra aqui, a questão pessoas. Mas nós podemos ver isso também em funções, em negociações. Por exemplo, alguém que quer muito alcançar um ranking, uma posição dentro da sua empresa, aquilo é tão forte no nível emocional que ele está disposto a quebrar princípios para ter aquilo. Sansão está me dizendo e me mostrando aqui que o desejo ao qual ele tinha dentro do seu coração era mais forte do que os princípios a qual ele mesmo foi levantado por Deus para estabelecer, que era a destruição dos filisteus. Pastor, quando eu entendo que eu estou sendo dominado por uma dependência emocional, quando você está quebrando princípios para ter aquilo que te satisfaz. Vou dizer de novo. Quando você corre o risco de estar sendo de alguma forma dominado pela dependência emocional, quando você está quebrando princípios para você ter aquilo que você deseja, aquilo que te satisfaz. Você quebra o princípio em relação ao seu trabalho, você quebra o princípio em relação ao teu ministério, você quebra o princípio quando você deseja tanto aquilo e você não mede as consequências. O dependente emocional,
ele quebra os princípios para satisfazer a sua vontade. Eu sei que hoje vai ser um silêncio na congregação, gente olhando para o nada, né? Mas vai ser vitória até o final, aleluia. Qual é o risco disso? Quando você quebra um princípio, você abre um caminho de engano na sua vida. Vou dizer de novo, quando você quebra um princípio, você abre um caminho de engano. Tudo que vai vir dentro deste caminho é engano, é engano, é engano, é engano. Você acha que é algo que está te dando benefício, mas é engano. Você acha que é algo que está te promovendo, mas é engano. Você acha que é uma decisão que vai trazer um tempo de tranquilidade para você, mas é engano. Levanta a tua mão e eu profetizo isso. Hoje os teus olhos estão sendo abertos para esta realidade. Vou dizer de novo, os teus olhos hoje estão sendo abertos para esta realidade, e eu profetizo isso sobre a sua vida, um tempo de libertação de toda dependência emocional na tua vida. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Mas agora eu começo a apertar o parafuso porque está muito bonito. Sansão, porém, disse ao seu pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Olha o dependente emocional, é ela que eu quero. Estou quebrando o princípio, mas não importa, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu estou enganando as pessoas, mas é isso que eu quero. Eu estou quebrando o princípio de Deus, mas é isso que eu quero. Eu estou abrindo legalidade da minha família, mas é isso que eu quero. Eu estou quebrando a história da minha família que manteve íntegra, mas é isso que eu quero. Eu posso acabar com o meu casamento, mas é isso que eu quero. O dependente emocional, ele quebra princípios, ele entra num caminho do engano, e ele não está vendo. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava a ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tima com seu pai e sua mãe. Quando se aproximava das vinhas, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Cuidado com o sucesso. O sucesso te cega muitas vezes. O êxito te faz achar que mesmo diante de um caminho errado, porque algo deu certo, é isso que importa. Tem muitas pessoas que estão sendo enganadas pelo sucesso, enganadas pela sensação de que tudo está indo conforme eu esperava, mas a quebra de princípios nunca fica sem a consequência. Levanta a tua mão e eu libero essa palavra sobre você. O sucesso jamais vai te seduzir ao ponto de você quebrar princípios para satisfazer a sua vontade. Vou dizer de novo, o sucesso jamais vai te seduzir para que você quebre princípios e faça a sua vontade. Pastor, está indo tudo bem, está dando tudo certo, está
tudo conforme eu esperava. A ideia central de tudo na minha vida está fluindo muito bem, mas tem quebra de princípios, tem sedução, tem desejo por coisas que Deus não desenhou para você. Eu libero isso sobre você hoje em nome de Jesus. Os teus olhos sendo abertos. Vou dizer de novo, os teus olhos sendo abertos. Vem comigo, os teus olhos sendo abertos. Vou dizer de novo, os teus olhos sendo abertos. Capítulo 16, verso 4 diz assim: depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga: o erro nunca vem com cara de erro. O erro nunca vai vir dizendo assim: eu sou o erro, eu sou o erro, eu vim te destruir. Cuidado comigo. Se você se envolver, a sua vida está destruída. O erro vai vir com um brinde que se chama satisfação, e o emocional quer o brinde, que é a satisfação. Olha a cilada que ele está caindo, mas preste atenção que isso já era algo que lá no início, aonde o seu coração se inclina a quebrar um princípio, ali ele estava entrando no caminho do engano. Ali ele estava entrando no caminho da destruição. Ali ele estava permitindo com que este caminho fosse aberto, e ele entrando. Tudo que vai vir de forma posterior no caminho onde eu quebro um princípio é morte. Tem alguém comigo aqui? Ou todo mundo foi para casa? Capítulo 16, verso 17. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer homem. A dependência emocional te faz abrir o seu coração para quem não tem propósito para a tua vida. Agora todo mundo foi embora. A dependência emocional faz com que você abra o teu coração para quem não tem propósito para a tua vida. É o que eu mais vejo nos dias de hoje, é o ser humano abrindo o coração para quem não tem propósito para a sua vida. E por que abre o coração para quem não tem propósito? Porque está em busca de alguém que possa ser uma fonte de dependência emocional. Eu abro meu coração, eu falo das minhas dores, e eu espero que você olhe para mim e diga: coitado, meu Deus, não acredito que você está passando. E aí a pessoa, quando vê alguém dizendo: tadinho, é a isca. Agora eu tenho alguém que vai olhar para mim e vai ter pena de mim. Então eu vou abrir todo o meu coração, porque eu achei alguém que eu tenho uma dependência emocional.
Cuidado quando você abre o seu coração para pessoas que você está sendo dominado pela dependência emocional. Elas não têm resposta, elas não têm direção, elas não têm algo de Deus para te falar. A única coisa que elas querem é tomar você para elas. Tem muitas mulheres aqui com dependência emocional. Tem homens aqui com dependência emocional de mulheres, mulheres com homens, aonde você está abrindo coisas suas, do seu íntimo, coisas da sua intimidade, porque você está em busca, na verdade, que esse alguém, essa pessoa olhe para você e diga: nós temos uma aliança. Fala. Pastor, qual é o problema disso? É que quem conhece os teus segredos te controla. Vou dizer de novo, eu sei que não vou ouvir muita coisa hoje, mas eu preciso lembrar essa palavra, faz parte da nossa série. Quem conhece os teus segredos te controla. Quem conhece os teus segredos sabe qual é o teu ponto fraco. Quem conhece o teu coração sabe como te atrair em milésimos de segundo. É uma mensagem no WhatsApp, é uma postagem no Instagram, é um comentário que a pessoa faz. Se ela conhece o teu íntimo, se ela conhece os segredos do teu coração, rapidamente ela te domina e ela te faz ser controlado por ela. Isso é um relacionamento doentio. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Saia de relacionamentos, saia de convívios, saia de mesas, saia de grupos de WhatsApp, saia de lugares aonde as pessoas estão em busca de saber os seus segredos. Ali você está sendo uma isca. Relacionamento de verdade é relacionamento onde você está construindo algo saudável. Ela acessa a intimidade dele. Dalila agora tem o controle sobre ele. E você pode ler em casa o jogo que há entre os dois, porque o dependente emocional, quem está controlando a relação, consegue seduzir, consegue enganar, para que tenha o desejo do seu próprio coração. Não você, mas você já viu alguém que diz assim: faz isso, que quando você fizer assim, a gente vai ficar bem. Isso não é relacionamento, isso se chama manipulação. Eu hoje disse para um casal, atendendo um casal hoje à tarde, ela disse assim: mas porque tem coisas que ele faz que eu não gosto? Eu falo para ele: eu não gosto disso. Eu falei: que interessante, você casou com ele, hein? Minha filha, você casou com ele, e ele é assim. A partir do momento que você diz que isso que ele está fazendo você não gosta, você está dizendo para ele: ei, eu só te aceito do jeito que eu quero que você seja. Isso se chama manipulação. É chuva mesmo, gente, fica tranquilo, tá? Aqui tem telhado, vai ficar tudo bem. Não deixe nada roubar a tua atenção. Eu estou te dando palavras aqui, e essas palavras estão liberando revelação, e eu profetizo libertação sobre a tua vida hoje.
Eu profetizo isso mais uma vez, libertação sobre a tua vida hoje, libertação, 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 libertação sobre a sua vida. Nenhum cliente, nenhum fornecedor vai dominar você na dependência emocional. Cuidado, não abra o seu coração, cuidado com negociações que tendem a te puxar para o nível emocional. Nós não estamos só negociando, nós estamos querendo uma amizade. Cuidado! O dependente emocional abre o coração de forma irracional. Capítulo 16, pulamos para o versículo 30. Então Sansão forçou as duas colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. O dependente emocional tem uma morte prematura e uma morte que poderia ser evitada. Tem pessoas entrando em crise de depressão. Isso poderia ter sido evitado se você tirasse a sua dependência das pessoas e colocasse em Deus. Tem pessoas desenvolvendo crise de ansiedade. Você poderia evitar isso se você conseguisse de alguma forma acessar Deus em sua plenitude, sendo a sua fonte. Tem muitas pessoas vivendo um nível de estresse, excesso de presente, de uma forma a qual o corpo está sendo danificado. Poderia ter sido evitado se você olhasse para o Senhor e entendesse a plenitude que Ele tem para a sua vida. Pastor, o que essa história me ensina? Porque no meio dessa história nós podemos ver que o próprio Deus permitiu com que isso acontecesse. Deus é soberano sobre todas as coisas. Da mesma forma que Deus endureceu o coração de Faraó, da mesma forma que Deus inclina o coração muitas vezes para travar situações, em todas essas Deus está levantando para mim e para você, para nós, para o contexto bíblico, aquilo que eu e você precisamos nos livrar, amadurecer, tratar dentro de nós, forjar o nosso coração, fechar as brechas da nossa vida e compreender: Ele, somente Ele, é a única, verdadeira e plena fonte sobre a minha vida. Eu quero orar por nós, porque nós podemos hoje estar aqui tendo uma idolatria por algo, por alguém, e não estamos percebendo. E essa idolatria também pode ser por você mesmo, aleluia.
a tua dependência pode ser de você mesmo. Porque nunca houve nos tempos uma sede tão grande pelo ser humano ter um prazer. Pastor, eu quero ter prazer. O nosso prazer não está na plenitude desta terra. A plenitude do prazer que eu e você seremos de fato saciados é da presença dele. Como criação de Deus, Deus sabe como preencher todo o seu coração. E a minha oração por mim, o louvor pode subir, por você é essa: que hoje possamos dizer: Senhor, abre os meus olhos para toda a dependência emocional que eu estou construindo, quer sendo de pessoas, quer sendo de lugares, quer sendo de funções, quer sendo de empresa. Pastor, não fala da empresa. Meu Deus, só a falta de pastor, não fala da empresa. Hoje uma pessoa me fez a seguinte pergunta: se hoje você não fosse mais pastor regional, que cuida das igrejas do estado de Santa Catarina, das Lagoinhas, e você tivesse que exercer outra função, o quanto isso mexeria com você? E eu disse: em nada. Eu vou além, e a sua igreja local? Eu disse: também nada. Porque uma coisa eu aprendi: nada que eu faço, nada que eu tenho e nenhuma pessoa vai completar aquilo que só Deus pode completar dentro de mim. Pastor, como é bom ter dinheiro. Sim, é necessário ter. Pastor, como é bom ter pessoas que me amam. Sim, é importante ter. Mas lembra que eu falei que quem tem o controle ou o segredo da tua vida te controla? Se o dinheiro sabe, se o mundo espiritual sabe, se Mamon sabe que você é dependente dele, oh meu querido, com muito carinho eu vou te dizer isso: se Mamon ouve da tua boca que sem dinheiro você não sabe quem você é, o mundo espiritual é real. Primeiro ele vai te tirar tudo, você vai entrar em crise, depende, ele vai apresentar tudo para você. Que seus olhos sejam abertos hoje. Pastor, eu não consigo viver sem o elogio das pessoas. Se o teu inimigo percebe isso, se o mundo espiritual identifica isso, primeiro você vai se tornar invisível para as pessoas. Ninguém vai te ver. Você já teve essa experiência de ser invisível? Você não me viu? Eu passei por você. Não te vi. Depois o diabo vai vir e vai te encharcar de elogios. Vai colocar um monte de pessoa para te bajular, para dizer que você é maravilhoso, maravilhosa. Mas depois você entender que sem isso você não vai viver mais. Pastor, sabe a tranquilidade da vida? Pastor, sabe? Ai, como é bom, pastor. Como é bom ter um monte de gente me bajulando. Como é bom. Cuidado.
pastor, como é bom estar no lugar que eu estou. Não quero sair mais dali. Cuidado. Com muito amor eu estou aqui para te dizer. Eu me nego a ser um pastor que dessa plataforma não pregue verdades que venham te libertar. Eu me nego. Que essa plataforma, que este altar seja este lugar onde você ouve esta palavra, para que ela te liberte, para que ela me liberte, para que ela nos amadureça, para que ela nos leve a lugares de verdade, de verdade, de verdade. Hoje, a melhor forma de você responder a pergunta sobre dependência emocional é: o que hoje você não aceita não ter mais? O que você não aceita? Teu estilo de vida? A tranquilidade dos seus dias? Essa pessoa? O aplauso das redes sociais, as curtidas do Instagram, o elogio de alguém. Pastor, mas você está dizendo então que se meu marido morrer, minha esposa morrer, eu não posso sentir nada? Tem gente que não vai querer nem sentir, né? Aleluia. É óbvio, é claro. O problema é que se esse marido ou essa esposa morrer e você falar, minha vida perdeu o sentido, aí tem alguma coisa errada. Pastor, e se um filho partir? É óbvio, você vai entrar em crise, você vai sofrer, é óbvio, mas você um dia vai se levantar e você vai dizer, a minha vida precisa continuar. A minha vida continua. A minha vida continua sem isso. A minha vida continua sem o ministério. A minha vida continua sem o aplauso. Minha vida continua. Porque podem me tirar tudo, só não me tirem a presença do meu Deus. Sem Ele eu não sei viver. Uma das canções que mais marcam a minha história foi cantada hoje aqui. E este é o meu respirar. É uma canção que desde o começo da minha conversão sempre falou muito forte ao meu coração. E talvez essa canção me fez chegar até onde eu cheguei. Porque se Ele é o meu respirar, nada é mais precioso do que isso. 6 pessoas entenderam. Se Ele é o meu respirar, nada é mais precioso do que isso. Porque podem me tirar tudo, mestre, mas não podem me tirar o ar que eu respiro. E se Ele é o ar que eu respiro, é Ele que vai me sustentar dia após dia, dia após dia, dia após dia, com perdas, com pessoas que não vão estar mais na minha vida, com ambientes que eu não vou mais acessar, com realidades que eu não vou mais ter, com talvez relacionamentos que eu não vou mais acessar, com funções que eu não tenho mais, mas eu sei que eu bem sei que Ele é o ar que eu respiro. Se Ele é o ar que eu respiro, Ele é tudo para mim. Eu te desafio a acessar essa plenitude. Eu te desafio a abrir os seus olhos para essa verdade. Como eu disse para essa pessoa hoje à tarde, querido, só não posso perder a presença. Se eu perder a presença, eu perdi tudo. Mas se eu tenho a presença, é aqui ou é em qualquer lugar do mundo, é pregando ou não pregando, é orando por pessoas ou não orando, é aconselhando ou não aconselhando, é cuidando ou não cuidando. Se eu tenho a presença, eu tenho tudo. Eu só preciso da presença.
Por isso eu estou aqui como voz profética para você hoje, que talvez está em um cativeiro chamado dependência emocional, dependência de um relacionamento, dependência do dinheiro, dependência de uma função ministerial, dependência de uma empresa, dependência de alguém que em algum momento disse para você que você é maravilhoso, maravilhosa, ou até mesmo dependência de você, onde você só se satisfaz quando a tua vontade está sendo feita. Eu estou aqui como voz profética para dizer: saia deste lugar, seja livre hoje e acesse a verdadeira liberdade, que é qual, pastor? Entender que mesmo sem nada disso, o que mais importa é o ar que eu respiro, e Ele é o ar que eu respiro. A sua presença, a sua graça, o seu favor. Lagoinha, pelo amor de Deus, reage nessa noite, não fique apático, não fique indiferente, ouça a voz do Espírito dizendo para você: se eu sou o ar que você respira, nada e nem ninguém é mais importante na sua vida. Eu te preencho, eu te sustento, eu te curo, eu te levanto, eu te restauro, eu te protejo, eu trago prosperidade para você. Eu estou profetizando e você continua olhando com essa cara de que não está entendendo. Eu te levanto, eu te sustento, eu te dou graça, eu te dou vida, eu curo você, eu liberto você, eu sou tudo.